Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre quebrar o vício dos pensamentos negativos e emoções tóxicas e como que você está fazendo tudo isso, né? Então, basicamente, existe uma metodologia que eu vou explicar rapidamente aqui, né? Não tem como aprofundar muito, né? Porque o podcast é bem direto ao ponto, mas logicamente, se você quiser se aprofundar, a gente vai passar no final do vídeo ou do podcast algumas estratégias que podem te ajudar a ampliar esse horizonte, tá bom? Quando a gente fala de quebrar o vício, você tem que entender que, na verdade, o vício tem a ver com algo que nós sempre procuramos, tá? Então, não é só um vício em drogas, medicamentos, pornografia, sexo, ou mesmo qualquer coisa que, na verdade, possa existir que a gente pode dar o nome de vício, tá? A palavra vício também significa você estar filiado a alguma coisa, a uma ideia. Você acredita que aquilo é a melhor ideia que existe, tá bom? Então, se você pensar, uma pessoa que, por exemplo, é muito positiva, eu sou viciado em dar risada, eu sou viciado em procurar viajar, eu sou viciado em fazer as outras pessoas felizes, tá bom? Então, o vício também tem uma perspectiva positiva no sentido de hábitos. E é isso que eu vou falar com você. Os hábitos, em relação a pensamento negativo ou mesmo emoções tóxicas, tem a ver com hábitos, tá? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre repetição. Um hábito, ele só se transforma em um hábito, ou mesmo uma situação, um acontecimento dentro da sua vida, só se transformou num hábito porque você repetiu aquilo por várias vezes. E eu vou explicar isso com exemplos práticos que vão ser super simples para você entender didaticamente e, obviamente, que vão te fazer compreender mais ainda por que esse pensamento negativo está retornando para o meu subconsciente, por que essa emoção tóxica me faz sentir, às vezes, sabe, meio ruim, meio down, assim, sabe? Mais para baixo, no sentido de eu não conseguir me sentir bem, né? Eu me sinto às vezes meio triste, né? Não tem a ver só com depressão, uma doença clínica, né? Que você tem que ir no médico e tal para diagnosticar, mas tem a ver com a sua própria motivação, né? Quando a gente pensa sobre isso, imagina alguns exemplos práticos que eu quero falar para você. Você nasceu, né? Você tem uma vivência, você tem uma vida nessa realidade, nessa existência. Você é um ser humano, um ser terráqueo, com olhos, né? Ouvido, nariz, os órgãos, coração, células, DNA, né? Nós temos mais similaridades entre nós do que diferenças. É interessante quando a gente parte da essência, né? Uma pessoa rica, uma pessoa pobre materialmente, vai morrer do mesmo jeito, né? Vai voltar a ser poeira de estrelas. Então, nós somos muito mais simples do que a gente mesmo, quando os rótulos que estão aparecendo, que na verdade sempre apareceu, estão criando. Quando a gente pensa nessa perspectiva, você começa a ser mais simplista em relação à origem do seu pensamento negativo, à origem da emoção tóxica. Nada aconteceu agora. Se você caiu de bandeja aqui nesse vídeo, nesse podcast, se você já acompanha o nosso trabalho, já sabe disso, mas se esse vídeo, esse podcast apareceu para você escutar, é porque você precisa escutar ou mesmo assistir o que eu vou falar, porque o seu passado diz muito sobre você, didaticamente falando, porque não existe passado, tudo acontece ao mesmo tempo. Só que quando a gente pensa nessa perspectiva do passado, você começa a entender que as situações que ainda estão no passado, que estão no seu eu do passado, elas continuam a reverberar no agora. Ou seja, você está aqui comigo, o corpo presente, entre aspas, porque às vezes você está aqui comigo, mas está no celular, está vendo Netflix, está no computador, está olhando lá fora, está no ônibus, no metrô, no táxi, no Uber, mas não está prestando atenção em mim. Presta atenção. Eu sei que a sua atenção ela está sendo cada vez mais pulverizada. Por isso que também você não está conseguindo chegar nos resultados que você precisa. Presta atenção, né, no que eu estou falando para você. Eu estou emitindo o quê? Frequências vibracionais altas para que você consiga me compreender também. Tá? Bacana? E quando você entende disso, você começa a entender, peraí, vamos pensar. Pensamento tóxico negativo sobre alguém, tá? Uma pessoa. Qual que é essa pessoa? Quanto tempo você conhece a pessoa? Quando que ela apareceu na sua vida? Aí outra coisa, uma situação que você sempre se recorda, né? Por que eu tenho dificuldade para ganhar dinheiro? Por que eu tenho dificuldade para ser bem-sucedida no meu trabalho? Sucedido no meu trabalho? Por que eu tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções? Eu sou uma pessoa muito reativa. Ou mesmo, por que eu sou uma pessoa tão tímida? Eu sou uma pessoa introvertida, introvertido? Não é de agora, né? E você não nasceu limitado. Porque todos nós nascemos, até quando a gente pensa em frequências vibracionais e ondas, você nasceu ali, né? Sempre vibrando, né? Primeiro as ondas teta,
né? São as mais profundas, né? Aliás, as delta, desculpa, as delta, depois vai para as ondas teta, depois para a alfa, para a beta e a gama, né? Então a gente vai evoluindo, aumentando nosso nível de consciência nessa realidade, terceira dimensão, vamos dizer assim, e nesse caso você se esquece, entre aspas, né, da tua verdadeira origem, que não é matéria, mas também não é extrafísica, mas é o todo. E aí, no caso, caramba, já me deu um nó na minha cabeça, Diego. Por que eu quero dizer isso para você? Porque o que acontece hoje, o seu pensamento negativo, tem a ver com uma origem que você não controla. Ou seja, você repetiu essa série de gatilhos e ainda repete. E por causa dessa repetição, que às vezes é subconsciente, o que eu quero dizer? Imagina assim, você é uma pessoa às vezes reativa. Uma pessoa fala uma coisa, você acha que é pessoal e já começa a usar palavrões ou mesmo a usar uma linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Gestos, caretas, palavras. Você começa o quê? Reagir como se estivesse indo para um UFC, brigar com a pessoa, para derrubar, para ir nocaute. Por que foi assim? Porque muitas vezes, na verdade, você teve o que? Problemas em casa, seu pai às vezes foi violento com a sua mãe, você tem essa origem, você precisou ser a mulher ou o homem da casa, e por uma série de fatores você começou o quê? Ser mais reativo. E por ninguém te falar isso, você achou que isso fosse normal, né? E tá tudo bem se você for uma pessoa assim, no sentido do quê? De entender a origem. Mas é logicamente que a reatividade lhe faz mal. Você sente o quê? Um ataque cardíaco, às vezes sua pressão arterial sobe muito rápido. Você pode ter problemas hormonais, às vezes até mesmo diabetes. Você pode ter problema o quê? Com a escassez de certos nutrientes no seu corpo, vitaminas, então você vai precisar suplementar. Você pode ter dificuldade nos seus relacionamentos, porque você pode se transformar igual ao seu pai. Uma pessoa violenta, no sentido não de violência física, mas sabe quando você machuca com as palavras? Basicamente nisso. Esse é um exemplo, tá? Eu só estou trazendo esse exemplo, mas você entendeu a sacada. Você entendeu, acho que é a matemática aqui que eu quero te trazer. O seu corpo ele age no presente com o corpo do passado, porque uma emoção é uma memória do passado. Então uma emoção tóxica também vai ser o quê? Reverberado de uma repetição. Esse é o verdadeiro mudança de jogo que você tem que entender. Qual que é a repetição de fatores que estão ainda acontecendo na minha vida que eu preciso entender, porque isso aí tem a ver com entendimento, né? Não é de uma hora para outra. Você tem que sacar primeiro qual que é o verdadeiro estopim. O pessoal gosta de chamar de crença limitante, você dá um nome que for, tá? Mas tem uma origem, pouco importa. Ah, crença limitadora, trauma, medo do passado. Meu amigo, minha amiga, vamos ser simples, porque você gosta de tornar essa coisa complexa, porque quando você fica só na superfície, você não precisa trabalhar nisso. Vamos parar de ser criança? Vamos parar de ser mole? Vamos parar de fingir que na verdade não existe um problema, que na verdade esse pelo no ovo na verdade não significa nada? O que significa? A gente sabe o que significa. Porque no fundo, esse medo, essa coisa, né, essa crença, tal, como que você quiser chamar, está travando você. Porque está se repetindo sempre. É o mesmo padrão, entende? Quando você entende o padrão vibracional, o padrão energético da onde aquilo se originou, você salva a tua vida. Porque você deixa de ser aquela pessoa filiada àquele passado que aconteceu. Ah, Diego, mas meu passado foi muito difícil. Sim. Todo mundo, por exemplo, que não ressignifica, vai sempre falar isso. Porque o passado serviu para você chegar aqui no presente. Toda história de sucesso tem um passado bastante desafiador. O meu também foi, é e será. Porque nessa existência eu sou o Diego Mangabeira, ou acho que eu sou, porque não é apenas o Diego Mangabeira que fala com você. Mas é você também se falando comigo, que é a mesma pessoa, em outras realidades que também falam conosco, que em outras dimensões que também falam entre nós. Então o quê? Você de um mísero, vamos pensar, grão de areia, você se transforma numa galáxia, num multiverso, numa existência infinita. Olha que interessante. Então, em ressignificar, você começa a ampliar o seu horizonte, a tua visão sobre você. E quando você faz isso, você que se obriga a repetir o quê? Coisas opostas. Então, peraí, eu não sou só aquilo, eu sou diferente. Eu sou diferente, então afirmações, meditações, mantras, orações, da forma que você fizer, você vai o quê? Ressignificar isso. Se você costuma até mesmo assistir só filme de terror, filme de comédia, filme de alegria, até mesmo comédia romântica, por que não? Mas o quê? É uma coisa diferente, faz o oposto, polaridade, né? A lei alquímica, hermética, né, das polaridades.
Você pode, por exemplo, se você não pratica exercício porque você é uma pessoa obesa ou mesmo tem vergonha, começa a fazer até para você sentir como que você vai se sentir. Não adianta nada, mas eu tenho vergonha de mostrar meu corpo. Sim, a gente já sabe disso, mas a gente não sabe o oposto. Como que você vai se sentir cada vez mais mostrando o seu corpo? Você não tem, como se fosse um modelo científico, você vai experienciar isso, né? Deixa eu ver, então, por 3 dias, 7 dias, 1 mês, 2 meses, como que você vai se sentir? Você começa a ver que, tendo o modelo científico da repetição, você vai entender o quê? Que você vai se tornar mestre da perfeição em relação a você. E ao invés de você só ficar observando o que está acontecendo nas redes sociais para as outras pessoas, meu amigo, minha amiga, você começa a se observar. E aqui é o princípio quântico, do entrelaçamento quântico, mesmo do observador, do observado, né, que é o Double Slit Experiment, que seria o experimento de dupla fenda. Quando você se observa e é observado, você começa a mudar os resultados da sua vida. E isso não tem preço. Quando você começa a observar os resultados dos seus pensamentos negativos, eles também têm os resultados positivos. Quando você começa a ver as emoções tóxicas, você começa o quê? A ver e criar hormônios, bioquímica, neurotransmissores positivos que te dão uma energia inesgotável. Isso não tem preço. E não tem como você aprender isso apenas na superficialidade, você tem que vivenciar. E é esse convite que eu quero fazer para você. Se está difícil, você não sabe como começar, é lógico que a gente tem aqui, como eu falei no começo do vídeo do podcast, uma ajuda, né? A gente tem um treinamento avançado para te ajudar nesse processo. E como que você faz para saber mais? Clica no primeiro link da descrição, muito fácil, tá bom? Se você estiver aqui no podcast ou no vídeo, é muito fácil, clica no primeiro link, você vai ver ali, treinamento completo, clica para saber mais e se fizer sentido, entra aqui no treinamento para a gente seguir junto daqui para frente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!